Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Hebreus 12, a partir do versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, essa palavra falou muito ao meu coração, quando ele fala dessa questão, não deixe que brote entre vocês, no coração de vocês, a raiz de amargura, porque por ela muitos se contaminam. E o que, no fundo, se você olhar a entrelinha, por que isso me chamou a atenção? Você já viveu alguma fase da sua vida, ou já viu alguma situação em que uma pessoa era super boa, ela fazia a obra do Senhor, gostava de ajudar as pessoas, e essa mesma pessoa, ela sofreu uma decepção, ou foi sofrendo várias decepções, uma atrás da outra, e aí ela, um certo dia, você vê que essa pessoa começa a ter essa amargura no coração. Ela começa a ser uma pessoa, que deixa se vencer do mal, em vez de vencer o mal com o bem. A palavra de Deus diz pra gente não cansar de fazer o bem. Mas só que essa pessoa, às vezes, ela tá tão abatida emocionalmente, que ela começa a ser amarga, Ela começa a despejar a amargura, ela começa a agir com a amargura, e esse sentimento, ele começa a enraizar no coração dessa pessoa. E isso abre brecha para o inimigo. Então essa pessoa que antes era uma pessoa que tinha a essência de Deus, ela começa a se afastar aos poucos, nas pequenas atitudes. Quando ela se dá conta, ela vê que ela já está numa fase de uma vida, ela já está perdida, ela não se reconhece mais ao olhar para trás. Ela perdeu a essência. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso. De volta à essência. De volta à essência do Senhor. Quando a gente está buscando a palavra do Senhor, quando a gente está orando, quando a gente está exercendo o nosso chamado, como eu falei no vídeo anterior, sobre a verdadeira alegria que é vinda de Deus. Quando a gente está exercendo o nosso chamado, fazendo a vontade do Senhor, a gente tem a essência, a gente tem Cristo na nossa vida, A palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ele limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, e a gente começa a ter atitudes boas, a gente começa a exercer, a ter frutos de Deus, frutos do Espírito. Então a gente começa a ser diferente, essa diferença ela transparece, as pessoas veem essa diferença na gente. Então, quando a gente começa a se afastar das coisas do Senhor, a gente perde, a gente vai perdendo essas coisas boas, e aí as coisas ruins começam a entrar no coração, Então, às vezes a pessoa, ela, se decepcionou, se frustrou e achou que a melhor forma era se fechar e perder a boa essência. Só que, na verdade, quando você chega lá na frente e olha para trás, você se deu conta que perdeu e que não se reconhece mais. Então esse vídeo é para essas pessoas que estão sentindo que não se reconhece mais, que perdeu a essência e que está vivendo uma fase da vida, está vivendo uma etapa que você acha que não precisaria estar vivendo, mas está vivendo por sua escolha. Então o que eu quero falar com você é sobre as palavras de Jesus, onde ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E onde ele fala também: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A amargura, ela cega ao ponto de você achar que não tem mais jeito, ao ponto de você olhar e ser ingrato. A gente começa a ser ingrato com o que nós temos e começamos a perder a nossa paz. O inimigo, ele aproveita da situação para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria. E quando você pensa, quando você lembra, então Jesus, ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando você começa a meditar na palavra do Senhor, onde ele te dá forças, e você começa a meditar na palavra do Senhor novamente, você começa a entender que a sua suficiência, a sua alegria vem do Senhor. As pessoas podem te decepcionar, pode acontecer o que acontecer, mas se a sua visão está em Deus, quando você entende isso, você começa a ter uma nova visão de entender que a sua suficiência está em Deus, Eu falo isso por experiência própria, Eu sou nova, mas eu já vivi momentos, com Deus
ao qual, né, muitas vezes eu falava do amor de Deus para as pessoas e nem sempre as pessoas aceitavam isso. E hoje eu entendo, Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Mas a gente vai achando que o problema tá com a gente começa a olhar e começa a se frustrar. Depois a gente fala, não vou fazer mais isso. E a gente fica assim, não vale a pena isso. Só que a gente esquece que a gente é necessitado do Senhor. O Senhor não necessita, Ele não tem aquela necessidade de ter a gente para viver, mas a gente tem a necessidade de ter o Senhor nas nossas vidas. E a amargura, ela te cega, né? Você começa a achar que Deus precisa de você, você esquece que você precisa de Deus. Então, a amargura, ela te cega e você começa a esquecer as coisas importantes. Mas quando você tá lá na frente, você olha para trás e você reconhece que precisa do Senhor, que precisa da paz dele, ele sim te dá forças, ele dá aquela paz que excede todo o entendimento, e você vai fechando as brechas para o inimigo a partir do momento que você começa a buscar, começa a orar, começa a se interagir mais e entender mais sobre o Senhor, buscar. Muitas vezes, talvez você chegou a pedir ajuda para as pessoas, né? E você se sentiu frustrado porque nem sempre tinha alguém para te ajudar. Ou às vezes as pessoas só falavam, ora. Mas eu quero falar com você através desse vídeo. Muitas vezes tem coisas que a gente vai passar sozinho. Tem coisas que nem sempre as pessoas vão nos ajudar, nem sempre as pessoas vão estar ali. Eu acredito que às vezes tem coisas, né? Eu acredito que tem coisas que Deus permite a gente passar pra gente amadurecer. Nessa questão da amargura, quando a gente se fecha, a gente às vezes vive coisas que naturalmente, às vezes a gente pensa, não precisava viver isso. Mas tudo tem um propósito. E quando a gente abre o nosso coração, a gente entende novamente a paz do Senhor e a gente começa a valorizar aquilo que antes a gente não valorizava. A gente valoriza a paz quando a gente perde algo. E a amargura, ela rouba a paz. Isso é algo que Deus tem me mostrado, né? Falado ao meu coração. Porque eu já fui uma pessoa que deixou a amargura tomar conta de mim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a paz, né? Eu tenho a alegria que o Senhor tem transformado a minha mente e o meu coração. E eu entendo que a minha suficiência, eu queria compartilhar isso com vocês, para você entender a sua alegria, a sua suficiência precisa vir de Deus. Porque enquanto você colocar a sua suficiência nas pessoas, você não vai ser feliz por completo. Então busca mais a palavra do Senhor, ora mais. Às vezes você não vai ter palavra ali no momento, mas vê o Senhor. Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo. Né? Fala com Ele, Deus, eu quero ter mais sede, eu quero ter mais fome pela palavra do Senhor. Deus, me ajuda, me ajuda. Um salmo que eu acho muito bonito, se eu não me engano, é o Salmo 37. Eu vou colocar aqui embaixo. Mas o salmista, ele diz o seguinte, que mesmo no momento em que ele se amargurou, mesmo no momento mais difícil, a mão do Senhor ainda o susteve, ainda o sustentou e não o desamparou. Até que depois ele reconheceu a amargura, ele reconheceu o erro dele. E o que me admira é que a mão de Deus, mesmo a gente, às vezes não entendendo, a gente vivendo numa fase amargurada, Deus, ele está cuidando e transformando e moldando o nosso coração. Vê se isso não é uma prova de amor por você, vê se isso não é uma prova de amor por nós. Então se lembra, a sua paz vem de Jesus. Ore, se você está tendo sonho ruim, se você não está conseguindo dormir de noite, né? Unge o seu quarto, unge a sua cama, ore, entrega nas mãos do Senhor, porque esse sentimento de amargura abre brechas para Satanás, né? E a pessoa começa a ficar perturbada. Mas hoje nós vamos orar para que o Senhor possa trabalhar na sua mente, no seu coração, e que você entenda que você é amado, que a sua suficiência vem do Senhor, e que você possa novamente, de forma mais intensa, buscar ao Senhor, fazer a obra dele, cumprir o seu chamado, encontrar a sua essência no Senhor, porque Ele é a sua essência. Que o Senhor possa te dar forças para te restaurar de uma tal maneira que você nunca foi antes. Que você olhe e pense, que Deus fez na minha vida muito, muito melhor do que eu esperava, muito maior. E assim você vai ajudar pessoas através do seu testemunho, através do que Deus vai fazer. Amém? Então vamos orar.
Senhor Deus, meu Pai, Jesus, eu te agradeço por esse momento aqui, fazendo esse vídeo. Jesus, que o Senhor visita a vida dessas pessoas, que elas possam encontrar paz, alegria, refúgio, libertação. Jesus, meu Senhor, que elas possam voltar a exercer o chamado delas, mas de forma mais intensa, de forma mais madura, de forma que possa salvar e libertar com o objetivo, com o alvo focado, Jesus, meu Senhor. Que as decepções, que as frustrações dessa vida nunca mais as afastem, Jesus, do teu caminho. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Então é isso, que Deus fale grandemente o coração de vocês através desse vídeo e que vocês possam ter gostado também. Então é isso, um beijo pra vocês.